Olá, seja muito bem-vindo ao Pedra de Esquina, seu canal de apologética. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Cristo em toda a Escritura, desde Gênesis, Apocalipse, o que as Escrituras falavam a respeito de Cristo. Espero que você fique comigo até o final, prometo que não vou demorar e é isso aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, senhores telespectadores. Vamos dar início ao nosso vídeo de hoje, respondendo algumas perguntinhas sobre quem Jesus era, sobre o que os profetas, sobre o que a lei e os profetas no Antigo Testamento falavam sobre Jesus. A primeira pergunta a ser respondida é de quem as Escrituras, a Bíblia, ela fala, de quem ela testemunha. Isso está escrito lá em João 8,39, o próprio Jesus vai dizer: vocês estudam as Escrituras porque pensam que elas podem te dar a vida eterna, mas não percebem que as Escrituras testemunham a respeito de mim. O próprio Cristo está dizendo que a Bíblia está falando sobre ele e as pessoas estão examinando a Bíblia, examinando as Escrituras, querendo encontrar Jesus, mas não percebem que ele estava ali presente para aquelas pessoas. Como diria o Deon Alford, examinar as Escrituras do Antigo Testamento porque elas testificam de Cristo. Encontrá-lo nela é o verdadeiro e legítimo fim de seu estudo. Ser capaz de interpretá-las como ele as interpretou é o melhor resultado de todo estudo bíblico. A segunda pergunta é de quem escreveram Moisés e os profetas? Moisés e os profetas escreveram a respeito de quem? João 1,45 vai trazer um encontro bíblico ali de Filipe e Natanael e os dois vão... Filipe vai dizer o seguinte, João 1,45. Filipe encontrou Natanael e disse: nós encontramos o homem de quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas também escreveram. Ele é Jesus, filho de José. Ele é de Nazaré. Nas palavras de Helena Spurgeon, que muitos exclamem: achei o Messias, ao estudarem a Bíblia. Terceira pergunta, quem os discípulos deveriam ter escutado quanto à morte e ressurreição de Jesus? Lucas 24, no versículo 25 e 26, o próprio Jesus vai dizer: vocês são tolos e demoram demais para acreditar em todas as coisas que os profetas disseram. Por acaso não era necessário que o Messias sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus está alertando os seus discípulos sobre o que os profetas já haviam escrito, que tudo aquilo que Jesus sofreu, isso foi depois da ressurreição de Cristo, obviamente, tudo aquilo que Jesus sofreu, viveu durante aquele tempo que ele estava com eles, já havia sido escrito e era necessário para que Cristo entrasse na glória do Pai. 4. Como Jesus provou que as Escrituras falavam dele? Lucas 24, 27 vai responder isso para a gente, vai dizer o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso Jesus disse logo após de confrontar os discípulos sobre o que estava escrito na lei e nos profetas a respeito dele. E ele começou a ensinar os discípulos uma última vez sobre tudo o que havia escrito sobre ele em toda a Escritura Sagrada. Pergunta 5. Onde na Bíblia existe a primeira promessa de um Redentor? Isso é fácil, está logo em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Na primeira página, vamos dizer assim, da Bíblia, está escrito lá em Gênesis 3, 14 e 15. E Deus disse: por ter feito isso, maldita seja você entre todos os animais. Sobre o seu ventre terá que rastejar e comerá do pó da terra durante toda a sua vida. Farei com que você e a mulher sejam inimigas e que a sua descendência e a dela também sejam inimigas. A descendência da mulher ou o descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e você ou a descendência da serpente lhe ferirá o calcanhar. Esse texto, esse trecho bíblico foi tirado da Bíblia ali. Se você ler o contexto, vai perceber que é logo quando o homem e a mulher pecam e percebem que estão em pecado, e Deus vai conversar com eles, e então Deus faz um julgamento ali entre todas as coisas que foram apresentadas e distribui sentenças sobre cada um deles. E essa foi a sentença da serpente correlacionada à mulher, a descendência da mulher. Pergunta 6, na verdade não é uma pergunta, Não é pergunta 6. A promessa ela é renovada pouco depois desse acontecido, aliás, um tanto quanto depois desse acontecido. Lá em Gênesis 22, versículo 18, Deus diz: também juro que todas as nações do mundo serão abençoadas através da sua descendência, porque você me obedeceu.
Então havia uma descendência de Eva até o descendente que Deus estava falando no Gênesis. Mas em Abraão, Deus diz aqui, o capítulo 22, versículo 18, Deus está dizendo a Abraão que a partir da descendência de Abraão, e quando nós estudamos a Bíblia, estudamos as genealogias bíblicas, Cristo está dentro da descendência de Abraão e de Adão. Então, através da descendência de Abraão, ou seja, através de Cristo, todas as nações do mundo seriam abençoadas. Pergunta 7. A quem se referia essa descendência prometida? Paulo explica em Gálatas 3,16 e vai dizer o seguinte: o mesmo acontece com as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Notem que Deus não disse e aos seus descendentes, né? Como se estivesse falando de muitas pessoas. Ao contrário, ele disse que a sua descendência, isso é, somente uma pessoa, que é Cristo. Isso está descrito em Gálatas 3,16, exatamente dessa forma. Paulo explicando aos cristãos na Galácia o que a promessa feita a Abraão tinha a ver com Cristo naquele tempo, né? Pergunta 8. Quem Deus prometeu enviar com Israel para guiá-lo à terra prometida pelo deserto? Logo após que o povo sai do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão de Faraó há mais de 400 anos, Deus guia o povo pelo deserto, mas ele fala que enviaria um anjo para poder guiar esse povo até a terra prometida. E que anjo era esse? Está escrito lá em Êxodo 23:20, né? Deus disse: vou enviar um anjo para protegê-los no caminho e para levá-los ao lugar que preparei para vocês. Respeitem-no e obedeçam, mas não o provoquem, pois ele não perdoará os seus pecados, visto que eu estou nele. Alguma versão vai dizer o seguinte: o meu nome está nele. Ou seja, esse anjo que guiou o povo no deserto era Cristo, através da figura de um anjo que Deus enviou para levar o povo do Egito até Canaã, até a terra prometida. Pergunta 9. Quem era a rocha que o seguia? Paulo vai dizer também lá em 1 Coríntios 10, versículo 4, Paulo vai trazer essa explicação, vai dizer o seguinte: e todos beberam da mesma bebida espiritual, beberam daquela rocha espiritual que estava com eles, e aquela rocha era Cristo. Que rocha é essa? Durante o caminho no deserto, Deus havia enviado um anjo, mas no meio do caminho o povo sentiu sede, e o povo pede para Deus água. Então Deus manda que Moisés falasse com uma pedra para que ela desse água para eles. E é dessa mesma pedra, essa rocha que Paulo está falando, que a rocha que deu água para aquele povo no deserto era Cristo. Pergunta 10. Em que profecia está predita a vida de Cristo? Como Cristo deveria viver? Já estava escrito isso antes? Sim, estava lá em Isaías 53. No capítulo todo nós vamos ter um retrato, né, um resumo da vida de Cristo. E ele vai dizer algumas coisas, né? Eu separei alguns trechos aqui. Ele vai dizer lá no versículo 2, ó, ele sempre esteve com Deus. João vai reafirmar isso no capítulo 1, né? O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito poderia ter sido feito se não fosse por intermédio dele, né, de Cristo. E ele vai dizer mais, lá no versículo 3, ele foi desprezado pelas pessoas e até os seus amigos o abandonaram. Foi isso que Pedro fez, né? Negou Jesus 3 vezes. Um dos poucos que estavam ali quando Jesus estava sendo crucificado e ainda o negou. No versículo 7, ele vai dizer o seguinte: ele foi tratado cruelmente e torturado, mas ele não protestou. Ele ficou calado como um cordeiro que é levado para o matadouro. No versículo 8 ele continua: depois de ter sido preso e condenado injustamente, ele foi levado para ser morto, sem que ninguém se importasse com isso. Mas na realidade ele foi morto por causa dos nossos pecados, por causa do pecado do seu povo. No versículo 9 ele também diz: ele nunca fez mal a ninguém, ele nunca enganou ninguém, mas ele foi sepultado ao lado de criminosos. Ele foi enterrado com os ricos. O capítulo continua dizendo mais coisas, né? E isso aí eu vou deixar para você abrir a sua Bíblia e pesquisar um pouco mais. Mas isso aqui foram alguns textos, algumas partes de um texto que já haviam sido preditas a respeito da vida de Cristo. Até o preço da traição de Cristo é prevista na Bíblia. Está lá em Zacarias 11, versículo 12. E ela vai dizer o seguinte: Zacarias disse: então falei a eles, se vocês acharem que é bom, paguem o meu salário. Se vocês acharem que não é bom, então não façam isso.
Eles me pagaram 30 peças de prata. Então o Senhor me falou, isso é o quanto eles acham que eu mereço. Joga esse dinheiro na tesouraria do templo. Mateus 26, versículo 15, vai trazer exatamente essa mesma quantia em que Judas pede um dinheiro para entregar a Jesus e lhe é pago 30 moedas de prata, ou 30 peças de prata. As palavras de Cristo estavam preditas no livro de Salmos, no capítulo 2. O salmista vai dizer um retrato da crucificação de Cristo durante todo o capítulo, mas o versículo 1 e alguns outros versículos aqui eu separei para a gente ter um vislumbre. Vai dizer assim no versículo 1, Deus meu, por que me abandonou? Por que está tão longe de me salvar? Por que não ouve os meus lamentos? O versículo 14 diz, me sinto fraco como água derramada no chão, os meus ossos estão deslocados, o meu coração se tornou como cera e se derrete dentro de mim. A minha boca está seca como pó, a minha língua fica grudada ao céu da minha boca. E o versículo continua, no versículo 17 vai dizer o seguinte, posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos não tiram os olhos de mim, repartem as minhas roupas entre eles e jogam dados para ver quem fica com a minha túnica. Isso aqui o salmista está dizendo antes, como já disse, é predito bem muito antes de Cristo vir a nascer ou de alguém ter noção de que Cristo viria ao mundo, de que Cristo estava ao mundo. E vai dizer com detalhes, a crucificação de Cristo foi uma situação horrenda, horripilante, vamos dizer assim, porque nem filmes, nem livros, nem ideias podem conceber a situação, podem conceber a veracidade, o nível de laceração que foi, o nível de violência que foi aquela crucificação, que foi a crucificação de Cristo. E esse texto vai dizer com detalhes muito bem antes, o poder contar os ossos, o coração se derretendo como cera, quando Cristo é furado do lado esquerdo, sai sangue e água, o que indica ali um rompimento dos lados do coração, existe uma veia que prende um lado do coração ao outro e faz ele pulsar. Quando é furado e misturado com sangue, isso indica clinicamente que o coração de Jesus foi partido, a pressão fez com que o coração de Jesus partisse. As chicotadas, os açoites fazem com que ele pudesse contar os seus ossos, as feridas ficaram à vista. Enfim, foi uma situação horripilante, como eu já disse, e que o texto de Salmos 2 já traz isso muito bem antes disso acontecer. Salmos 22, perdão, traz isso bem antes de acontecer. Próxima pergunta vai dizer como a ressurreição de Cristo ela é predita. Salmos 2, aí sim, Salmos 2, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 7, o rei escolhido diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje me tornei o seu pai, ou hoje te gerei. Peça-me e lhe darei as nações por herança, o mundo inteiro será seu. Assim é a ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, ele ressuscita para a glória, ressuscita para estar junto ao Pai mais uma vez por toda a eternidade, assim como nós estaremos um dia. Atos 13:34 continua, e Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que seu corpo nunca entrasse em decomposição e disse, eu darei a vocês as bênçãos santas e certas que prometi a Davi. E Deus também diz em outro lugar, lá no Salmos 16, versículo 10, e o Senhor não permitirá que o seu santo vire pó. Depois de cumprir os planos de Deus em sua geração, Davi morreu e foi enterrado com seus antepassados. Davi virou pó, mas a quem Deus ressuscitou não entrou em decomposição. Quando a Bíblia fala lá em Salmos 16:10 que o santo de Deus não viraria pó, estava falando de Jesus novamente. Era uma promessa feita a Davi, mas estava falando de Jesus, porque Davi virou pó. Jesus não chegou à decomposição, ele ressuscitou ao terceiro dia. Daniel também vai escrever a respeito de Cristo, recebendo o seu reino. E vai dizer lá em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 13, vai dizer o seguinte, eu continuava com essas visões durante a noite. De repente vi que saía do meio das nuvens alguém parecido como um ser humano. Chegou perto do ancião venerável, ou o ancião de dias, dependendo da tradução, e foi apresentado a ele. Foi dado a ele poder, glória e autoridade para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio não terá fim e seu reino nunca será destruído. Obviamente a Bíblia está dizendo sobre um reino espiritual, Até hoje o reino de Cristo, ele é vigente, ele vigora até os dias de hoje e vigorará eternamente, porque Cristo, as promessas de Cristo
não podem ser descumpridas, não podem ser quebradas, as promessas de Deus não podem ser voltadas atrás. Lucas 1, versículo 30, continua dizendo: não tenha medo, Maria, Deus favoreceu você. Escute, você vai ficar grávida e vai ter um filho a quem deverá lhe dar o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Ainda sobre o reino de Cristo, Apocalipse 11:15 vai dizer o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o domínio sobre o mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, ao seu enviado. Ele reinará para todo o sempre. Então a Bíblia disse sobre Jesus que ele viria, que ele morreria e que ele ressuscitaria para reinar eternamente. Isso tudo aconteceu e acontece até os dias de hoje. Cristo veio, morreu, ressuscitou e reina e vive eternamente. Mas se agora, como está descrita a volta de Jesus, se tudo isso cumpriu, a Bíblia também traz sobre a segunda vinda de Jesus, o retorno de Cristo para buscar os seus filhos, para buscar os seus salvos. E a Bíblia vai dizer, com predição, foi escrita há tanto tempo, tem profecia sobre a volta de Cristo, ela vai dizer o seguinte: Salmo 98, versículo 8 vai dizer: aplaudam os rios e cantem os montes, cantem ao Senhor, porque Ele vem julgar o mundo. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Salmos 50, versículo 3 vai dizer: o nosso Deus vem e não fica calado. Na sua frente vem um fogo abrasador, ao seu redor uma tempestade violenta. Deus chama o céu e a terra para serem testemunhas, porque vem julgar o seu povo. Ou seja, a volta de Cristo, existem muitos outros detalhes que nós vamos aprofundar em outros vídeos, mas para esse primeiro momento, Cristo vem, Ele vai voltar para julgar o seu povo, e Ele vai voltar com testemunhas para que a sua justiça, que é uma justiça perfeita, não venha a ser corrompida, não que ela possa, mas que ela não tenha pretextos para que seja corrompida. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham entendido, espero que você tenha sido edificado por esse vídeo, por essas referências, e tenha entendido que Cristo, ele sempre esteve presente na Bíblia desde antes do Novo Testamento. Cristo está predito de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Cristo, ela fala do Filho. A função primária da Bíblia é apresentar Jesus, que possamos sim exclamar: encontrei o Cristo ao estudar a Bíblia, ao estudar as Escrituras, que possamos entender que Cristo é tudo e está em todos, que Cristo ele é o motivo pelo qual nós podemos ser salvos hoje através do seu sacrifício na cruz, através da morte dele na cruz, e que possamos entender que nós precisamos de Cristo, nós temos que nos empenhar em conhecer Cristo, em viver de acordo com aquilo que Cristo tem para nós. Eu espero que você compartilhe com seus amigos, com sua família, deixe o joinha, se inscreva no canal e aguardo vocês até o próximo vídeo.